Vamos falar da obra do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Vamos fazer uma análise sociológica, um pouco aí, assim, um exercício de uma análise sociológica dessa obra do José Saramago, que foi escrita em 1995. Com essa obra ele ganhou também o Prêmio Nobel de Literatura, e também essa obra ela foi ao cinema com a direção do Fernando Meirelles. Inclusive o próprio José Saramago chegou a assistir o filme e gostou bastante. De que trata esta obra? Ela conta a história de pessoas que ficam cegas, de repente ficam cegas, um tipo de cegueira branca, ele denomina. Então, as pessoas elas são levadas para um antigo hospital psiquiátrico, e também apenas uma mulher ela consegue enxergar. Esse é o mote do filme. Quais são os pontos importantes desse filme, além do que eu já coloquei? A cegueira de repente. Tudo nessa obra do Saramago é uma metáfora. A cegueira também não deixa de ser uma metáfora. Tudo que acontece na história é uma metáfora para a gente pensar sobre a vida. Afinal, o Saramago ele tem essa característica nas suas obras, de escrever distopias e relacionar muito com a realidade. Por exemplo, as intermitências da morte, como vocês já viram aí um dos vídeos meus, uma cidade que as pessoas não conseguem morrer, mesmo que adoeçam. Então essa história ela é uma metáfora importante para pensar sobre a vida, sobre a sociedade. Tem uma frase que é muito emblemática no filme e no livro, que é: o cego é aquele que não quer ver. Depois a gente fala mais sobre isso, mas é muito importante pensar o que significa que o cego é aquele que não quer ver. Bom, quando as pessoas começam, voltando para a história aí do livro, quando as pessoas elas ficam cegas, elas ficam sem saber para onde ir, elas ficam numa situação muito, muito complicada, porque aí, de repente, primeiro que não sabe explicar de onde veio, por que aconteceu aquela cegueira. Então, eles são levados, cada vez mais vão ficando pessoas cegas. Tem um médico que ele fica cego, a esposa dele é a única que não consegue, que não perde a visão. E aí essas pessoas elas são levadas para um manicômio, para um antigo manicômio, aí, um antigo hospital psiquiátrico, que também aí é importante pensar essa realidade como metáfora. De repente, as pessoas se veem numa situação de selvageria, de barbárie. Ali não tem Estado, ali a força do maior, de quem tiver mais força que se mantém. Então o ser humano ele desce a uma situação, ao nível de barbárie. Aí muito interessante pensar como o ser humano ele na sociedade ele é todo controlado. A partir do momento que mexe com a vida dele, com a sobrevivência dele, com a situação dele, ele se vê perdido, e aí ele vai para o tudo ou nada, ou seja, vai para um estágio de barbárie que vai ser praticamente um caos incontrolável. Então a situação de barbárie com várias pessoas ficando cegas. O comportamento humano ele regride totalmente à barbárie. Aí esse ponto aí destaca-se como a sociedade, assim como lembra o sociólogo Durkheim, na ausência de regras, você tem um caos. Nesse ponto aí você vai encontrar de maneira muito clara
as regras elas não funcionam, a ausência de regras. Você tem um Estado, na verdade, as instituições, elas não têm mais sentido. A maneira como os cegos que são levados, eles são levados para esse antigo manicômio, porque o Estado, o Estado passa a agir com essas pessoas como se fossem coisas que precisam ser controladas. Nesse momento, essas pessoas elas passam a viver uma situação de barbárie. É a lei do mais forte. As pessoas cegas elas são isoladas nesse antigo sanatório. E aí você vai pensar de que maneira a sociedade, com suas instituições, por mais que pense que ela esteja preparada para lidar com determinadas situações, como essas apresentadas com a cegueira, não se tem o preparo esperado. A burocracia, a racionalidade não vai funcionar. E primeiro porque desumaniza as pessoas. Você tira as pessoas da sua condição de humanos. Passa a ser coisas controladas. Então as pessoas essa situação que essas pessoas cegas são levadas ao antigo sanatório aí, lembra a loucura e o preconceito com as pessoas diferentes, com as pessoas cegas que precisam ser controladas na visão do Estado. No caso aí teve a cegueira, mas da mesma forma que qualquer um que pense diferente, que tem uma característica, uma situação diferente da maioria, do que acontece na maioria, então essas pessoas já passam a ser isoladas da sociedade. Você observa, se você for lembrar, por exemplo, a hanseníase, né, que era a antiga lepra, durante muitos anos, principalmente aí na Idade Média, as pessoas que tinham hanseníase, elas eram colocadas num local, né, para morrer. Elas chegavam a ficar aos pedaços. Então, o hospital, na verdade, era simplesmente o isolamento, o morredouro, podemos dizer assim. Quando os cegos, simplesmente por serem cegos, serem levados para essa situação, você tem aí uma demonstração clara de que o Estado ele não tem a mínima capacidade, nesse ponto aí que está apontando, de lidar com a realidade da cegueira dessas pessoas. Porque elas ficaram simplesmente cegas. Elas não ficaram inúteis. Mas aí o Estado passou a tratar como inútil. Ou seja, numa sociedade onde se exige a produção, a produtividade, a lei do mercado, essas pessoas cegas elas passaram a ser isoladas no antigo sanatório para que fossem simplesmente controladas e não passassem a ser problemas para a sociedade e para o Estado. Essa mesma situação, se você for levar em consideração até determinadas doenças, até determinadas características de determinadas pessoas, isso ainda hoje nós encontramos esse tipo de conduta, de conduta das pessoas e do Estado. Então o preconceito é muito forte, a fome e o desespero tomam conta também dessas pessoas cegas que ficam lá no antigo manicômio. Claro, elas recebem uma alimentação, mas essa alimentação ela recebe tipo assim umas marmitas. Só que essa alimentação é controlada por eles mesmos, pelas pessoas cegas. E aí, como está numa situação de barbárie, tem a história da lei do mais forte. Então tem um cara que controla toda a alimentação e só distribui de acordo com as suas regras. Então aquela história aí, uma situação de caos, quando a sociedade com as suas regras não funciona, o Estado não está funcionando ali, nenhuma instituição social está funcionando para garantir a harmonia e o equilíbrio da sociedade, você tem aí o caos e o desespero. A comida é uma demonstração clara, a primeira necessidade, a necessidade fisiológica do ser humano. Você vai ter essa situação aí de desespero.
o governo deixou de existir, grandes empresas, bancos, ricos e pobres, reduzidos à selvageria. Naquela situação que as pessoas cegas são isoladas no antigo manicômio, aí é a lei do mais forte que vai prevalecer, então aí não existe governo, não existe ricos, não existe pobres, todos vão ser reduzidos aí a uma situação de selvageria, e aí salve-se quem puder. A obra ela tem tudo a ver com a realidade que nós vivemos, com a realidade que se tem no mundo, principalmente no que diz respeito à necessidade de respeitar o diferente, respeitar a diversidade. Observe que nessa situação que nós vivemos no mundo, onde o fascismo está cada vez mais assim voltando de maneira muito forte, inclusive no Brasil, com esse governo que nós temos aí, as características fascistas se colocaram muito claras, essa questão do controle, a questão da perseguição àqueles que pensam diferente, principalmente a esquerda é tida como terrorista, a esquerda deve ser eliminada, então você tem a violência cada vez mais forte, a violência política, como nós tivemos, por exemplo, o acontecimento do rapaz, do guarda municipal que foi assassinado, que ele era petista, ele foi assassinado por um bolsonarista, ele estava comemorando o seu aniversário, já era quase meia-noite, comemorando o seu aniversário, e aí um policial, um cara da federal, se eu não me engano, chegou, invadiu a festa e matou o aniversariante, por questões políticas. Daí vem a ligação. Por que é que a violência política ela se torna muito forte, ela avança, tende a avançar cada vez mais? Quando o conservadorismo, quando a intolerância toma conta, quando o discurso às armas, a violência, a perseguição, a desqualificação do outro, disso de maneira muito clara. Se você for pegar isso com a realidade brasileira, aí você vai entender, estou falando do Brasil, mas em outros países também não é diferente essa questão aí, quando você tem o avanço do fascismo que tem os seus ingredientes com a religiosidade, a crença fundamentalista, que onde a razão aí não está presente, você tem a manipulação, você tem aquela ideia de Deus, de pátria, de família. Então quem não pensar nesse quadrado, nesse tripé aí, por exemplo, não vai ser aceito, vai ser isolado, vai ser desqualificado. Por isso que eu digo para você que quando as pessoas cegas elas são colocadas no antigo manicômio, essa questão de isolar o diferente. As pessoas simplesmente eram cegas, se tornaram cegas. Elas precisavam simplesmente de acolhimento, de proteção, para inclusive seguir a sua vida. Não, elas foram isoladas, como se fosse um grande prejuízo para a sociedade, e precisam ser controladas. Então, o fascismo, ele avança nas sociedades conservadoras, em nome de Deus, em nome da razão, em nome da família e em nome da pátria. Só para fazer um parênteses aí, para você entender que isso tem muito a ver com a realidade que nós vivemos. A cegueira, ela é uma metáfora. Essa cegueira que ela se apresenta na sociedade é essa grande metáfora, porque as pessoas não conseguem perceber o óbvio, perceber como funciona a sociedade, como são manipuladas, e preferem, inclusive, ficar do lado do autoritário, do totalitário, do controlador. A sociedade essa sociedade que faz o indivíduo, como diz o Durkheim. Uma regra simples: nós vivemos em sociedade, e se nós vivemos em sociedade, cada um precisa da sua proteção, da sua segurança, precisa ser respeitado. Isso significa o quê? Que cada pessoa precisa respeitar, se ela quer se defender, ela precisa também não agredir o outro, não violentar o outro, não cometer crime
contra o outro. Essa é a regra básica da sociedade. E nós nos tornamos maduros do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, até espiritual, à medida que nós sabemos, nós aprendemos a viver em sociedade. Se nós não sabemos viver em sociedade, sabe, ceder pelo menos um pouco para poder também ter a sua parte, então vamos ter o caos. Quando os cegos, eles estão tudo bem aí, tudo contribuindo com o outro, mas a partir do momento que tem a divisão, onde tem um grupo, onde tem uma pessoa que se coloca como superior, como dono, aquele que pegou o alimento, por exemplo, na história aí do Saramago, do ensaio da cegueira, e aí diz, olha, agora vai ser de acordo com as minhas regras, só vai ter direito ao alimento se fizer isso, se fizer aquilo, e vai ser essa quantidade. É a mesma forma quando você vai pensar na ideia da propriedade. Quando você tem um indivíduo que cercou, como diz a metáfora aí do Rousseau, o indivíduo cercou uma terra e disse, isso aqui é meu, e os outros aceitaram, então você teve aí a divisão, a desigualdade instalada, institucionalizada. Quando o cego ele se coloca como superior aos demais, ele pega os alimentos e diz, olha, vai ser de acordo com as minhas regras, e os outros aceitaram, então o que é que vai acontecer? Você vai ter conflitos, você vai ter guerra, você vai ter caos. E o que fazer diante disso? Precisa se unir para buscar uma solução que seja uma solução que atenda a todos, e não apenas uma parte. Então a sociedade é ela que faz o indivíduo. As condições sociais apresentadas, quando os cegos eles são levados para o manicômio, aí você tem o isolamento, você tem o preconceito, você tem a discriminação. A estrutura da sociedade baseada na burocracia, na racionalidade instrumental, não é capaz de entender a condição humana, não é capaz de trabalhar de maneira humanamente. A estrutura da sociedade, baseada nas instituições, elas perdem o sentido diante da pandemia da cegueira. Elas perdem o sentido principalmente para aqueles que estão cegos, que foram isolados. Não funciona Estado, não funciona bancos, não funciona a ideia de rico e de pobre, é somente a lei do mais forte. O Estado, que não resolve, ele apenas controla, ele está somente para controlar, para poder... vamos isolar esses que estão cegos, porque esses são os problemas, que já temos problemas demais na sociedade, vamos isolar porque a gente controla e vamos seguir a nossa vida. A dependência das pessoas, quando as pessoas se tornam cegas, elas vão depender daquele que vê, quem vê somente uma pessoa. Interessante na história que quem vê nessa história aí do ensaio sobre a cegueira é uma mulher. Eu acho muito interessante essa ideia do Saramago de colocar a mulher como a única que vê, não é no sentido de supervalorizar a mulher, mas é no sentido de pensar na mulher como a mãe. Não no sentido assim, como a santa, mas na mulher que precisa ser respeitada como um ser humano. A mulher que dá a vida, que traz a vida, que protege. É muito interessante aí, é claro, foi somente uma mulher, aí vem também a metáfora, numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, quem consegue ver, a única pessoa que consegue ver, então ela consegue ter o diferencial, se ela consegue se sobrepor aos demais, no sentido benéfico do termo, positivo do termo. Com a cegueira coletiva, a sociedade regride à barbárie, principalmente no que diz respeito aos cegos isolados. Todos eles, no caso, são iguais, ricos, pobres, estão numa mesma condição, aí não existe essa história de melhor. É muito interessante um dos pontos do filme de um cego, que ele é cego de nascença, e que ele fica triste, eu vou só dar um pequeno spoiler, ele fica triste quando tudo volta ao normal. Porque aí ele já vai dizer, ele não vai ser tratado como igual, ele vai voltar a ser o cego
frente a todos os outros que vê, então ele não vai ter o seu lugar, ele não vai ser visto. A racionalidade instrumental, com sua burocracia, ela não dá conta de atender às necessidades para impedir o caos. Se você olhar o funcionamento da sociedade hoje, o tempo passa e quanto mais passa o tempo, nós temos um Estado que controla a sociedade, esse Estado que inclusive é controlado a serviço da classe burguesa, é controlado pela burguesia, e aí você tem a maioria pobre, miserável, essa maioria que veio já de um sistema de escravidão causado pelo processo de colonização, e aí você tem toda uma racionalidade que serve apenas para poucos. Se deu trabalho, isola, no caso dos cegos. O Estado, diante da situação de selvageria, não está nem preocupado com a situação dos cegos. Aí nós temos aí a lei do mais forte e temos também o papel da mulher na sociedade, que é destacado pelo Saramago. O que é que essa história do ensaio da cegueira nos proporciona? A possibilidade de pensar a sociedade, como funciona a sociedade. Esclarece a nossa incapacidade de enxergar o mundo à nossa volta, de perceber os problemas da sociedade. Não adianta cada um por si, não adianta o individualismo. Tem uma frase muito clássica aqui, como eu falei um pouquinho no início do vídeo: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Eu acho muito interessante isso para pensar na sociedade quando as pessoas elas não têm a capacidade crítica, elas estão preocupadas apenas com o seu mundinho, com o seu individualismo. Eu vou fazer somente uma pequena comparação. Por exemplo, você tem pelo menos 30% da população, aí, pelo menos dos eleitores, que ainda apoiam o Bolsonaro. Ignoram, escondem os olhos, como se diz, ignoram a defesa da tortura, a perseguição, a violência, o discurso do armamentismo, o discurso bélico constantemente, a difusão de ódio contra as pessoas, principalmente contra a esquerda, porque um presidente da República, independente dele ser de partido de direita, ou de esquerda, de centro, etc., o presidente da República ele não foi eleito somente por aqueles que aderem à sua ideologia, à sua bandeira partidária. Um presidente da República, quando ele é eleito, ele é um presidente de todos. Então ele não pode agir para proteger aqueles que estão do seu lado e para condenar e para perseguir aqueles que pensam diferente. Isso é um absurdo. Então, quando o Bolsonaro ele atua somente para o seu grupinho, faz a motociada para o seu grupinho, faz o seu cercadinho, quando ele, diante de tudo que ele faz, por exemplo, o absurdo do negacionismo diante da pandemia do coronavírus, que mais de 600 mil pessoas morreram por falta de apoio do Estado, do governo federal, e se não fosse os governadores, a coisa tinha descambado para o caos de vez. Ele continua, inclusive, sendo contra o uso da máscara, contra a vacina, como ainda hoje é. Mas os seus apoiadores, os seus seguidores, são cegos. São cegos que não querem ver. São pessoas que têm os olhos, mas que não querem ver. Só fazendo, independente de sua posição política, tá? Não quero aqui questionar você, eu quero apenas chamar a atenção para a reflexão. Não adianta a gente esconder a realidade. Como é que você pode viver num país onde o presidente da República ele faz o tempo todo o discurso do ódio, ele ele defende a tortura, ele defende a perseguição, ele defende a eliminação do outro.
que ele deixou muito claro, inclusive, tanto simbolicamente como com a sua fala. Vamos metralhar a petezada, usando um equipamento de cinematográfico, de reportagem, e faz do tripé, por exemplo, uma metralhadora. Quando a igreja, quando determinadas igrejas, determinados religiosos, dentro da igreja faz arminha, para que serve uma arma se não for para matar? Isso resultou diretamente no indivíduo lá, no Paraná, em Foz do Iguaçu, se achar no direito de invadir uma festa de aniversário de uma pessoa que era do PT e matar o aniversariante. Não foi crime político, foi uma briga de rua, foi uma briga de medo. Não. Ele fez isso baseado no discurso do ódio, no discurso da violência, na demonização do outro, na desqualificação do outro. Então, por isso que a responsabilidade desse crime é também do presidente da República, é do bolsonarismo. Essa é a questão. O outro lado pode ter suas falhas, mas a gente não pode numa democracia, achar que é uma democracia, dizer, olha, o outro é do PT, o outro é de esquerda, o outro é isso, é aquilo. Então, olha, mata, isola, desqualifica. Não pode ser dessa forma. Então, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Nós não podemos viver num país disseminando ódio. E um presidente da República, ele deve ter a responsabilidade do seu cargo. Ele é presidente da República, ele não é presidente para o seu grupo. Um presidente da República, ele não pode se dar o direito de reunir embaixadores, por exemplo, e dizer para os embaixadores de vários países que as urnas eletrônicas não são seguras. É como dizer assim, olha, nós estamos aqui, eu fui eleito, mas isso aqui foi roubado. Não tem confiança nas urnas eletrônicas. Isso aqui é uma mentira. Observe o absurdo. Você tem um presidente da República que desqualificou o Brasil diante de vários embaixadores. Mas aqueles que estão do lado do presidente acham que isso não é problema nenhum. Qual é o problema disso? O problema é enorme. Primeiro porque cometeu vários crimes. Crime como presidente da República, crime contra a democracia, contra o Estado de Direito. Somente para você entender um pouquinho dessa história. Então, o pior cego é aquele que tem olhos, que está até na Bíblia isso, tem aquele que tem olhos, mas não quer ver, só vê o que interessa a você. Então, quando se pensa apenas no individualismo, o que é que se resulta? Você tem a destruição da sociedade, da coletividade, como lembra o sociólogo Durkheim. Uma sociedade, se as regras básicas de convivência não forem garantidas, nós temos o caos. Teremos o caos. Então, você quer o caos ou quer a paz, a harmonia? Você prefere o livro ou quer arma de tiros? Essa é a questão. Então, esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, é um livro muito bom. Se você ainda não leu, eu recomendo que você faça a leitura. Faça a leitura primeiro, depois assista o filme, que também é muito bom o filme. E depois reflita sobre esta metáfora da cegueira. Quem é cego de verdade? O que é ser cego na nossa sociedade? Será que nós temos que viver, cada um viver somente para si, preocupado com o seu mundinho, com o seu individualismo? Se cada um estiver preocupado somente com o seu mundo, com o seu individualismo, teremos o caos, porque cada um vai querer puxar, como diz a sardinha, para o seu lado. É preciso regras coletivas, mas essas regras também não podem ser regras ditatoriais, totalitárias, a ponto de cercear a liberdade do indivíduo, o direito de viver, o direito de pensar diferente. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal se você não fez isso ainda e ative o sininho para receber também as nossas novidades.
Nós temos sempre novidades aqui de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Se não inscreveu, recomendo mais uma vez, se inscreva e não deixe de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos, divulgar o nosso canal. Até mais.